Fim de jogo no Newton Santos, Botafogo venceu por 2-0 o Vasco da Gama e consolidou a liderança ainda mais, 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Grêmio, e o Vasco segue na zona do rebaixamento, mesmo com a saída do Barbieri, o time parece ainda sem sinal de reação, apesar de ter ganhado do Cuiabá, mas a partida de hoje realmente foi bem desanimadora. Mas vamos falar dos dois lados, começando pelo Botafogo, que mesmo após a saída do Luiz Castro conseguiu se manter bem sólido, lembrando que é o único time com 100% de aproveitamento jogando em casa nesse Brasileirão, sofreu apenas um gol nesse período, então realmente é muito, muito bom o Botafogo jogando dentro do Newton Santos, lembrando também que o Botafogo tem 7 pontos de vantagem para o Grêmio, que é o segundo colocado, e sempre que um time abriu 7 pontos na história do Campeonato Brasileiro, esse time acabou sendo campeão. Tivemos a saída do Luiz Castro como técnico, acabei que eu não fiz vídeo falando sobre isso, mas rapidamente podemos falar aqui que os jogadores nesse cenário e o clube pode ter duas opções, né? Uma é todo mundo juntar essa decepção, esse desânimo que foi a saída do Luiz Castro para se unirem ainda mais e focar de uma maneira absoluta para mostrar para o Luiz Castro que ele estava errado, que ele devia ter ficado e usar essa força para ser campeão brasileiro, manter um processo. Tudo bem, ainda tem a parte do próximo técnico, parte tática, que a gente não sabe como vai ser, mas mentalmente acho que o Botafogo vai estar concentrado em mandar esse recado e a partida de hoje acho que já foi um primeiro passo. O segundo, a opção, do caso da saída do Luiz Castro, seria todo mundo ficar decepcionado, com cabeça para baixo, desacreditando, porque logo agora que estava tudo começando a dar certo, o Luiz Castro que passou por tanta coisa no Botafogo, agora que estava começando a maré a virar para a sorte, acabou que ele foi embora e poderiam ter um desânimo, mas não foi isso que os jogadores demonstraram hoje. Enfim, o Botafogo jogou bem, mas não foi uma partida espetacular, digamos assim. Na minha opinião, se a partida terminasse empatada, não seria nada demais. O segundo gol do Botafogo já foi nos acréscimos, o Vasco já estava entregue, mas a gente tem que lembrar que teve alguns gols perdidos pelo Vasco, algumas bolas também que o Léo Jardim acabou salvando. O jogo foi bem aberto, para dizer a realidade. A gente pode botar aqui as estatísticas aqui que eu nem comentei, mas assim, o Botafogo chutou mais no gol, mas não foi uma diferença tão grande. O Botafogo teve mais a posse de bola, mas não foi uma diferença tão grande. Enfim, acho que o resultado é muito justo para o Botafogo, mas também se tivesse um empate, acho que não seria nada absurdo. Olhando agora pelo ponto de vista do Vasco, acredito que, como eu disse, a partida não foi tão ruim assim quanto as pessoas podem parecer, mas a mensagem que passa é de decepção, porque em nenhum momento o Vasco jogou para ganhar, podemos dizer assim. Em nenhum momento eu assistindo o jogo achei que o Vasco iria ganhar a partida, mesmo que, como eu disse, não tenha tido uma disparidade tão grande, mas os jogadores, o ânimo, a confiança dos jogadores do Vasco em nenhum momento me passou essa confiança que o time ia poder ganhar. A gente pode lembrar desse gol aqui que o Alex Teixeira perdeu. Realmente é um gol que ele roubou a bola ali, ele saiu de cara com o o Lucas Perry. Ele ainda por cima, além de perder o gol de uma forma pior ainda, ele chutou fraquinho no meio do gol. Se o Perry tivesse ficado parado, ele tinha defendido essa bola, nem para tentar tirar. Às vezes o cara perde esse gol assim, tentando tirar muito, mas nesse caso nem foi isso. Ele não conseguiu tirar nada e realmente é uma decepção. Vamos colocar aqui os dois times na tela para traçar meio um paralelo, porque assim, querendo ou não, mesmo que tenha sido decepcionante a vitória do Vasco, nunca é bom perder no clássico, mas querendo ou não, tem que lembrar que o Botafogo é líder, faz uma das melhores campanhas aí da história, um dos melhores inícios da história de um time no Campeonato Brasileiro, e o Vasco está numa situação difícil, está na zona do rebaixamento, então seria o normal esse resultado, a vitória do Botafogo, mas o que a gente pode falar aqui é olhar com um olhar mais macro, né? Durante o jogo eu observei isso porque Orelhano e Pedro Raul foram titulares hoje. Os dois que foram as maiores contratações, era a esperança para essa dupla ser como eu posso dizer, ser a cara do Vasco, esse Pedro Raul e o Orelhano, os dois mais caros, um atacante e um ponta criador. Enfim, claramente os dois deram errado. A partida do Pedro Raul hoje foi bizarra, ele conseguiu matar várias jogadas, não perdeu nenhum gol claro assim, mas realmente todas as bolas que passavam no pé dele, ele errava o passe, ele não conseguia dar prosseguimento à jogada. O Orelhano até apareceu pouco, ele é um cara que tem muita qualidade, mas como a galera sempre fala, ele não tem constância, ele não é um cara que consegue entregar fisicamente e realmente não dá indícios que vai melhorar isso. E olhando pelo lado do Botafogo, as duas caras do projeto, a gente pode dizer que é o Eduardo e o Tiquinho,
que realmente dispensa comentários. O Eduardo jogou muito bem hoje. O Tiquinho foi eleito o melhor na partida, é o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro disparado. Então dá pra ver uma clara diferença aqui, que o Botafogo, no seu segundo ano de SAF, no seu primeiro ano, na verdade, né, o Tiquinho e o Eduardo chegaram no meio do ano passado. O Botafogo foi lá e buscou 2 jogadores já experientes, já rodados, que teriam essa casca para ser os melhores jogadores do time, diferente do Vasco, que fez uma aposta, pegou 2 jogadores ali jovens, como o Pedro Raul e o Orelano, que acabaram não entregando, tirando também os outros jogadores do time, né? Além deles, a gente pode ver aqui que o Botafogo fez um trabalho muito melhor de scouting, né, como a galera chama, que é pescar esses jogadores meio desconhecidos, por exemplo, o Adrielson, o Marlon Freitas, o próprio Rafael, que não estava sendo muito falado, veio de graça. Além disso também, né, a maioria dos jogadores do Botafogo veio de graça. O Vasco teve que fazer um investimento muito grande em vários jogadores que não dão retorno. Enfim, essa é a minha opinião. Outro ponto aqui também, que ontem viralizou esse tweet aqui, desse rapaz, que falando sobre os times da 777, que é a dona do Vasco. Ele lembrou aqui que o Vasco é o 18º no Campeonato Brasileiro, o Hertha Berlim foi rebaixado nessa temporada, o Génova da Itália foi rebaixado ano passado, o Standard Liège da Bélgica também não está bem, o que parece, lá no Campeonato da Bélgica. Esse Melbourne Victory, penúltimo no Campeonato Australiano. Red Star na França também, um time da 3ª divisão. É uma preocupação essa gestão do Vasco. O Vasco vai ter que contratar bastante gente, porque, como eu mostrei aqui, esse time não me parece que vai ter ânimo para conseguir reagir. O Jair, tudo bem, estava machucado, mas é basicamente isso de desfalque importante que o Vasco tinha. O resto era força máxima, preocupante a situação do Gigante da Colina. E é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Se você gostou e assistiu até aqui, deixa aí seu like e se inscreve no canal para dar aquela moral. Tamo junto, muito obrigado pela audiência, valeu, falou.